Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos nos reunindo. Contamos com vocês, mesmo em casa, para estarmos juntos, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Vamos juntos, nesse momento, nos colocar diante do altar do Senhor e nos elevar em oração. Nos colocar diante do nosso Deus, pedindo a Ele a direção para esse momento de louvor e adoração, que Ele, por seu Espírito Santo, que já está presente, está conosco, esteja nos conduzindo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Curve a cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo, maravilhoso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela alegria de mais um dia que acrescenta sobre nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu agir, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Está nos conduzindo, ó Pai, está nos direcionando, ó Pai, através do teu Santo Espírito, ó Senhor. Neste momento, ó Pai, adentrarmos nos santos dos santos, Senhor. Dirigido por Ti, ó Pai, podemos Te entregar o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração, Senhor. Nos conduzas, ó Pai, neste momento, ó Pai. Perdoas, ó Deus, os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, ó Pai, e nos ajudas, Senhor. Sustenta nossas mãos, ó Pai, firma os nossos passos, Senhor. Nos dá a Tua santa direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, vamos continuar adorando ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 128. No Salmo 128, vamos abrir nossas Bíblias e fazer a primeira leitura bíblica. Amém? Salmo 128. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Vamos estar agora nesse momento louvando ao nosso Deus com os salmos e hinos. Os salmos e hinos, número 248. O nosso pastor Hugo vai estar nos conduzindo nesse momento de louvor e adoração. Amém? Meus irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Que bom estarmos aqui reunidos para louvarmos ao Senhor. Vamos cantar o 248 dos nossos salmos e hinos. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos, quão perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos, com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, fosse morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos, quão
perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguro no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos, quão perfeito louvor. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao nosso Deus. Amém. E continuar louvando ao nosso Senhor com o ministério Filhos da Promessa. Nesse momento está com a oportunidade de continuarmos louvando o nome do nosso Deus. Amém. A graça e paz, igreja. Vamos continuar e começar adorando o nome do nosso Senhor. Mesmo separados, mesmo em casa, eu queria que você entrasse agora em espírito de adoração e louvaste junto conosco. Engrandeça e adora o nome do nosso Deus, amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, moldando o destino.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Amém. Luz do mundo viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados
pode declarar isso em casa? totalmente Que Ele é totalmente amável, totalmente digno. Ele nunca abandona os seus. maravilhoso. Pra mim e pra você. Vim para adorar-te. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar glória. Glória a Ti, ó Deus. Glória à Tua majestade. Glória ao Teu exaltado nome, ó Pai. Santo, santo, santo é somente Tu, Senhor dos exércitos. Adoramos a Ti em espírito e em verdade, ó Pai. Glória a Deus. Declare junto conosco. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente.
Aleluia. Amém. Que o Senhor continue abençoando vocês e tenha uma ótima semana. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Vamos nesse momento abrir nossas Bíblias para o segundo momento da leitura, que está no texto lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A palavra do Senhor assim nos diz: finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém? Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, ele nos exorta a vida prática, a vida de santidade. E essa vida de santidade que ele requer de mim e de você, não tem espaço para vivermos dando justificativas dos nossos erros. Ele pede que eu e você tenha uma ponderação, uma verdadeira posição em reconhecer os nossos erros, nossos pecados e nos colocarmos na presença dele, no perdão. E para esse momento vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos confessar os nossos pecados a ele, as nossas falhas, nossas faltas, nossas transgressões, reconhecendo que vem dele o perdão dos nossos pecados, como ele diz lá em João, 1 João, diz: filhinhos meus, nós temos um advogado que está à direita do Pai, que intercede por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos estar neste momento nos colocando na presença do Senhor, em oração, confessando a ele os nossos pecados e certos, confiantes do seu perdão. Vamos orar ao nosso Deus. Abaixe sua cabeça e converse com o Senhor nesse momento. Senhor Santo, eterno Deus, Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor, se renovar a cada manhã, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estar em tua presença, ó Pai,
e de sermos perdoados pelo teu pecado, ó Pai, sermos filhos teus, Senhor. É um privilégio, ó Deus, para cada um de nós, Senhor. Contudo, Senhor, perdoas, Pai, os nossos pecados, Senhor. Perdoas as transgressões, ó Pai, da tua igreja, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, os nossos desvios, Senhor. Perdoas, ó Pai, a nossa arrogância, a nossa ignorância, Senhor, o nosso orgulho, Pai. Nos ajudas, Senhor. Sabemos, ó Deus, que diante de Ti, ó Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Pai, não somos merecedores, Senhor. Mas em Tua misericórdia, Senhor, derramando da Tua graça, Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Por isso que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, morreu naquela cruz, Senhor, para perdoar os nossos pecados, Senhor. Para purificar, Senhor, o nosso caminhar, o nosso falar, Senhor. E nos dar, Senhor, uma nova condição, Senhor. Uma nova natureza, Senhor. Um novo ser, um novo homem, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, quando caímos, Senhor, nas tentações, ó Pai. Caímos nas tentações, Senhor, e voltamos, ó Pai, ao velho eu, Senhor. Nos ajudas, Senhor. Abre o nosso entendimento, ó Pai. Derrama sabedoria, graça, Senhor. Nos dá, Senhor, discernimento, ó Pai, para sabermos, ó Pai, tomar as decisões, Senhor. E conduzir, ó Deus, nossas vidas, ó Pai, a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, Pai. Diante de Ti, Senhor, para que nós vivemos, ó Pai, prudentemente, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, Te agradar, Senhor, cumprir a Tua vontade, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e assim nós Te oramos, ó Pai, crendo e confiando, ó Pai, no Teu perdão, Senhor, que já se apresenta sobre cada um de nós, que Tu és fiel, Senhor, para cumprir a Tua palavra, as Tuas promessas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Nesse momento, vamos abrir nossas Bíblias para continuarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Nesse momento, com nossos ofertórios. Vamos estar entregando ao nosso Deus nossos dízimos, nossas ofertas. E nesse momento, a tela está apresentando o nome da igreja, o número da conta da igreja. Se você não tem a disponibilidade de vir até a igreja, pode estar fazendo o seu depósito, a sua oferta, o seu dízimo na conta da igreja, como também, se preferir, passar aqui na secretaria, deixar com a secretária o seu envelope, porque aí vai ser contabilizado tudo conforme está sendo programado. Amém? A palavra do Senhor lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, ela diz assim: isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Que o nosso Deus possa estar te abençoando, abençoando o seu povo nesse momento de contribuição. E vamos convidar, nesse momento, o Ministério Filhos da Promessa, para estar louvando em gratidão ao nosso Deus nesse momento. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor,
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Graça e paz, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Nesse momento agora vamos estar fazendo a oração pelos dízimos e as ofertas, a oração pelo ofertório, a oração de gratidão ao nosso Deus. E logo em seguida o nosso pastor Hugo vai estar trazendo a reflexão, a pregação da palavra do Senhor nesta noite. Que o nosso Deus continue nos abençoando e abençoando você e sua família na sua casa, amém? Já ouvimos, já falamos com o nosso Deus, conversamos com Ele e vamos ver o que Ele tem a trazer aos nossos corações. Vamos orar? Curva a sua cabeça e vamos estar entregando, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas alçadas na casa dEle e pela palavra do Senhor. Amém? Deus santo e maravilhoso, Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e as ofertas alçadas na Tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, que Tu possa estar capacitando, Senhor, cada um dos Teus servos, Senhor, que vão administrar, Senhor, esses valores, Senhor. Que todo ele seja conforme a Tua vontade, ó Pai, utilizado em Tua obra, Senhor. Porque é para isso que ele é recolhido, Senhor, para o sustento da Tua casa de oração. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, pelo suporte que Tu tens dado, Senhor, a cada família, Senhor. A cada pai de família, Senhor, a cada um ofertante, Senhor, a cada um que está na Tua casa, Senhor, ao Teu povo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, o sustento, ó Pai, que Tu tens trazido, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque todas as necessidades, Senhor, Tu tens suprido, Pai. E te pedimos, Senhor, que também, Senhor, Tu possa estar nos concedendo, Senhor, um coração, ó Pai, quebrantado, Senhor.
submisso, ó Pai, a ouvir a tua voz, Senhor, a qual tu já preparaste no coração do teu servo, Senhor, nosso pastor, Senhor. Usa-o, ó Deus, como sempre tu tens feito, Senhor. Que o que tu tens colocado no seu coração, Senhor, usa-o, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Pai, fale sobre, através dele, Senhor, e aplique aos nossos corações, Senhor, a correção, Senhor, a exortação, ó Pai, a tua direção, Senhor. Nos dá, Senhor, o coração submisso, ó Pai, para ouvir a tua voz, Senhor. Compreender, aprender e praticá-la, Senhor. Colocá-la em prática, ó Pai, conforme é da tua vontade. Assim nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Do teu Filho, ó Pai, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pastor Hugo. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que bom estar com vocês aqui juntos, através dessa transmissão para adorar o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, vamos continuar fazendo a exposição da palavra de Deus. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Os irmãos devem lembrar que eu parei a exposição exatamente aqui. Eu fiz uma exposição sobre as mulheres piedosas dos versículos de 1 a 6. E agora eu vou fazer a exposição do versículo 7, direcionado aos maridos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Abra sua Bíblia junto conosco, na carta do apóstolo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a Escritura: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompa as vossas orações. Amém. Eu gostaria de fazer um momento de oração, e eu queria convidar você a curvar sua cabeça, para fazermos uma breve oração, termos uma palavra de oração, rogando a iluminação do Senhor em nossa mente, pelo seu Espírito, para que possamos entender e absorver o ensinamento da palavra. Curva sua cabeça e oremos. Pai querido, como é bom estarmos te adorando. Agora te rogamos, ó Pai, que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações, que sejamos alimentados da mesma, que teu Espírito ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, de forma que a tua palavra possa ser entendida por nós e nós possamos vivê-la, praticá-la dentro da nossa casa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite o tema sobre um homem piedoso. Quais são as qualidades de um homem piedoso? Observe que antes de falar sobre essas qualidades, eu devo trazer à memória dos irmãos algumas características da carta de Pedro. Eu devo deixar claro para vocês que a autoria dessa carta é do apóstolo Pedro. Há um consenso praticamente unânime de que essa epístola foi escrita por Pedro. Assim, atestaram os pais da igreja, os reformadores e todos os estudiosos sérios da Escritura reconheceram que Pedro é o autor dessa carta. Mas também eu posso deixar claro para vocês que Pedro escreve essa carta e tem como destinatário os forasteiros e muitos que estavam dispersos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, 5 partes do Império Romano da época, todas elas localizadas na Ásia Menor, onde é hoje a atual Turquia. Esses cristãos receberam essa carta,
todos eles receberam com amor e gratidão, e eles eram judeus e gentios. Mas observe uma outra coisa importante. Qual foi a data que o apóstolo Pedro escreveu essa carta? O tema da perseguição aos cristãos estavam claros nessa carta. Estão claros nesta carta. Percorre toda a epístola. Sugere que Pedro, ao escrever por volta de 63 depois de Cristo, pouco antes do seu martírio, que foi, na verdade, dado por ordem de Nero, o que sucedeu em 64 depois de Cristo. Logo, eu devo deixar claro também de onde Pedro escreveu essa carta. Nós somos informados de que Pedro escreveu essa carta quando estava em Babilônia, conforme ele mesmo declara no capítulo 5 e o versículo 13. A grande questão é saber qual é a Babilônia. E Pedro aqui se refere exatamente à capital do Império Romano, a cidade de Roma. Mas uma outra pergunta que não nos deixa calar: por que propósito Pedro escreveu essa carta? A primeira carta de Pedro é considerada, meus amados irmãos, uma das cartas mais pastorais, mais terna do Novo Testamento. Matthew Henry, um comentarista bíblico, afirma que a principal intenção de Pedro é escrever esta carta com o objetivo de trazer conforto aos cristãos que estavam passando por sofrimento. Pedro refere-se ao sofrimento pelo menos aqui 15 ocasiões ao longo dessa carta. A carta foi escrita para animar esses fiéis, a estarem firmes durante o sofrimento e levá-los também a viver uma vida santa. Como nesse capítulo, claramente o capítulo 3, ele vai nos conduzir, vai nos ensinar, a nos instruir, a vivermos uma vida santa nos relacionamentos da família. Por isso eu quero pensar com vocês. O apóstolo Pedro lista as qualidades de um homem piedoso, e é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. No domingo anterior, há 15 dias atrás, eu falei às mulheres, mas agora eu quero falar aos homens. Quais são as qualidades dadas por Pedro de um homem piedoso, de um homem cristão, de que vive para a glória de Deus? E a primeira qualidade que eu quero ressaltar, assim como eu ressaltei para as mulheres, é que ele tem que ter Cristo como modelo para a sua vida e a vida da sua família. Não devemos esquecer, meus irmãos, que em poucos versos, Pedro havia anteriormente falado, assim como falou às mulheres, agora está falando aos maridos. E ele está falando a partir do exemplo de Cristo. Observe o capítulo 2, os versículos claramente de 18 a 25, está falando exatamente sobre Cristo, o seu sofrimento e a sua dedicação para servir ao seu povo. Diz assim o versículo 21, por isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir dos vossos passos. Alguns versos depois, Pedro vai aplicar isso às mulheres. E aí ele vai deixar claramente no versículo 1 do capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. A expressão igualmente aqui, meus irmãos, tem um significado de imitar a Cristo. Está falando do contexto anterior. E ele segue da mesma forma para exigir dos maridos que tenham semelhante consideração. Ele está instruindo os maridos aqui no versículo 7. Maridos, vós igualmente. Igualmente por quê? Porque ele está se referindo ao contexto anterior. Ele está falando de Cristo, de que se entregou por nós, que entregou a sua vida em serviço, em sacrifício, para alcançar por nós o perdão dos nossos pecados. Logo, fica claro para nós uma coisa, é que o homem cristão, um homem piedoso, ele vê Cristo como modelo da sua vida, ele vê Cristo como modelo do seu dia a dia, do seu comportamento, do seu falar, do seu pensar e do seu agir. Então, igualmente para os maridos também serve, devem ser igualmente, seguir igualmente
o modelo, ter o procedimento do qual Cristo teve. Eu devo lembrar a vocês as palavras claras de Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe o que é que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo 25. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Fica claro para nós, meus amados irmãos, o marido deve aprender a imitar o caráter de Cristo, porque o seu relacionamento está a todo tempo falando sobre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é o modelo da relação e do casamento. O homem deve seguir o modelo de Cristo. Sendo assim, os maridos devem servir as esposas, assim como Cristo fez a igreja, entregando-se por ela com amor sacrificial. Meus amados, o que todo marido deve ser como Cristo, deve seguir Cristo. Mas a segunda coisa que eu quero trazer para o nosso coração é que o homem piedoso, ele precisa entender o papel que Deus lhe deu. E qual é o papel que Deus deu ao marido, ao homem? Observe que o versículo 7 vai nos mostrar claramente isso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E observe a expressão maridos. Ela é cheia de significado aqui. Eu quero lembrar a vocês que, tendo sido criado pelo Senhor, o homem fora colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. E entre a sua criação e a sua colocação no jardim, Deus expressa uma ordem ao homem, que é lida em Gênesis 1, 26 a 28. Ele deveria dominar e reger a criação e multiplicar-se. Ele deveria liderar e governar o jardim, ou seja, o lar que Deus lhe deu. Interessante é que a palavra marido no dicionário inglês é rica demais, porque abarca todas as descrições bíblicas de um homem casado. Possui uma conotação de senhorio, mas um senhorio que envolve grande cuidado, sacrifício, ternura. Um senhorio para servir, para cuidar do que está ao seu redor, no caso da sua família. Por isso, quando Pedro chama os homens de maridos, ele está enfatizando os deveres desses homens. O marido cristão deve instruir sua família pela palavra de Deus. O marido cristão deve ser o provedor das necessidades da sua família. O marido cristão deve proteger, apoiar as pessoas que estão sob o seu cuidado, como a sua esposa e os seus filhos. O marido cristão deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, de forma sacrificial. O marido cristão deve criar os seus filhos, educando-os na disciplina do Senhor, ajudando no seu desenvolvimento físico, intelectual e principalmente espiritual, cultivando no coração dos seus filhos a vida cristã, o ensinamento cristão. O marido cristão deve ser sacerdote do seu lar, interceder de forma contínua por sua família. O marido cristão deve olhar para Cristo e imitá-lo dentro da sua casa. Há uma terceira qualidade do homem piedoso no lar. Ele tem que ter uma vida efetiva dentro da família ou dentro do lar. Observe que Pedro vai dizer: maridos, vós igualmente vivei com o mundo lá.
Como assim, pastor, viver a vida comum do lar? É interessante como a nossa palavra casamento literalmente descreve isso. A ideia da palavra casamento é fazer uma casa juntos. É fazer morada com alguém. Casamento é um ato de formar um lar, habitar com outrem dentro de uma casa. E aqui está algo que a gente precisa enfatizar. O homem precisa ter um relacionamento comum dentro da sua família. A principal responsabilidade do marido cristão é viver a vida comum do lar. Isso significa, ou traz a ideia de morar juntos, a ideia de alguém que compartilha a vida em todos os seus momentos. O marido deve reservar tempo para ficar em casa com a esposa, dedicar tempo para ela. A vida moderna pode fazer com que duas pessoas possam estar casadas e mesmo assim não ter uma vida comum. O marido deve se comportar como responsável principal pelo bom andamento do seu lar. O marido deve estar ciente, meus irmãos, de que tudo que se passa debaixo do seu teto, do teto da sua casa, ele deve estar ciente e a par de tudo. Mesmo que ele delegue responsabilidade para as pessoas que estão com ele, ele deve supervisionar, acompanhar, ele deve estar junto da sua família. Isso quer dizer e quer nos instruir que o marido deve ser participante ativo da família, da vida familiar da família. Ele deve estar próximo da sua esposa, cuidando dela. Ele deve estar próximo dos seus filhos, os abraçando, os amando, os demonstrando carinho e também os disciplinando quando necessário. Observem, a expressão também trata-se de algo que vai muito além de estar morando no mesmo endereço. O casamento é fundamentalmente um relacionamento que se torna uma unidade. E por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31, ele diz, e se tornarão os dois uma só carne. Ele está repetindo o que está em Gênesis, no capítulo 2. O marido verdadeiramente espiritual e piedoso cumprirá os seus deveres conjugais e amará a sua esposa e somente a ela. Se nós entendemos que Pedro está falando da vida comum do lar, dos cuidados e das tarefas do dia a dia, de construir um lar juntos, Pedro também está falando da relação a dois. Pedro está falando de amor, de carinho, de carícia, de sexo. Isso também faz parte do viver a vida comum do lar. Um comentarista bíblico chamado Martin Henry entende que essa expressão, viver a vida comum do lar, significa coabitação. A ideia aqui é proibir separações desnecessárias, proibir a traição, o adultério, implica em mútua comunhão de carinhos e carícias, de bens entre pessoas, em prazer e harmonia. Embora essa expressão tenha uma abrangência maior, o relacionamento conjugal passa pela intimidade física. Sendo assim, resumidamente, quando o texto chama o homem para viver a vida comum do lar, traz a ideia do mesmo ser exclusivamente da sua esposa, dela, somente dela e para os seus filhos, em todos os sentidos. Ele deve ser dela emocionalmente, intelectualmente, socialmente e sexualmente. Por isso, eu quero convocar aos maridos que estão me ouvindo. Viva a vida comum do lar. Compartilhe dos momentos. Há uma tendência dos homens de quererem sair do lar, de quererem a ausência do lar, de buscar amigos e programações fora do lar. Eu quero lhe aconselhar nessa noite, seja um homem do lar. Cuide da sua esposa. Seja carinhoso com ela. Cuide da sua família.
ame os seus filhos, brinque com seus filhos, realize atividades com a sua família. A vida como no lar deve ser algo que faz parte da vida de um homem como algo natural e prazeroso. Ir para casa deve ser o melhor lugar para se estar. Mas há uma quarta qualidade de um homem piedoso, segundo Pedro. Ele precisa conhecer a sua esposa. E essa quarta responsabilidade do marido cristão me chama a atenção. O cristão completa o propósito de viver a vida comum do lar quando conhece a sua esposa. Ele deve fazer isso com discernimento. Essa palavra no original significa literalmente conhecimento. Ou conhecimento significa ter discernimento. O discernimento aqui é fruto de conhecimento. É preciso discernir, conhecer a sua esposa. Homem e mulher são dois universos distintos. Isso nós já sabemos. Tem profundas diferenças físicas e emocionais. Essas diferenças são, porém, complementadas pela relação. A mulher completa o marido e o marido completa a mulher, porque para isso foram criados. O casamento é complementariedade. O marido cristão precisa conhecer as variações de humor, sentimentos, medos e esperança da sua esposa. Precisa ouvir com o coração o que ela está falando, falar a verdade a ela sempre em amor. Há muitos homens que conhecem pouco as peculiaridades da sua esposa. Tratam a mulher como se estivesse lidando com outro homem, com outras pessoas. Falta-lhe conhecimento, tato, discernimento. Por isso Pedro está aconselhando claramente a nós que ele deve viver a vida comum do lar com discernimento. Discernir nas circunstâncias. É verdade que o reformador João Calvino vai dizer que o homem verdadeiramente que busca Deus, ele deve conhecer a Deus em primeiro lugar e conhecer a si mesmo. E eu queria implementar aqui mais uma coisa: ele precisa conhecer as pessoas que estão ao seu redor, exclusivamente a sua esposa. É impressionante como duas pessoas casadas podem viver juntas sem se conhecerem de verdade. A ignorância é perigosa em qualquer área da vida, mas no casamento, especialmente, é algo, na verdade, que não pode acontecer. Um marido cristão precisa conhecer a sua esposa, precisa ouvir com o coração, precisa comunicar de maneira correta com ela. E para isso, é preciso ter discernimento, conhecimento dela. Já viram aqueles testes que são feitos? Do que ela mais gosta de comer, que ela mais gosta de beber, a cor que ela mais gosta. Tudo isso é muito importante. Por isso, meu amado irmão, procure conhecer a sua esposa. Isso é demonstração de amor. Procure conhecê-la profundamente. Procure discernir as suas intenções, o seu coração, o que ela gosta, para que você possa expressar amor e agradá-la. Mas há uma quinta qualidade que eu quero ressaltar de um homem piedoso. Ele deve tratar a sua esposa como um vaso frágil, como a parte mais frágil. E observe, no primeiro momento, essa frase parece soar como degradante, depreciativa. Mas não é verdade, não é exatamente isso que Pedro está querendo dizer, que a mulher seja inferior. É exatamente o oposto. A fragilidade da esposa aqui nesse texto não significa que ela é inferior ao marido. A expressão frágil não quer dizer isso. Era comum na cultura romana antiga que os maridos dominassem, subjugassem, abusassem fisicamente de suas esposas.
E por isso Pedro está de longe a tratar a mulher com desdém. Não, ele não está dizendo que ela é inferior. Tudo no texto aponta para o valor, a preciosidade, a honra que a mulher deve receber do seu marido. Escute bem, os maridos. A ideia parece ser mais apropriada, entender a expressão como descrevida a mulher como o valor de um vaso delicado, precioso, frágil, de grande valor, que deve ser bem tratado e cuidado. O mesmo deve ser protegido a qualquer custo. A ideia de fragilidade não é incapacidade nem inferioridade da esposa ou da mulher, e sim para expressar o cuidado que o marido deve ter com ela. É isso que Pedro está querendo ressaltar. A ênfase do apóstolo é na responsabilidade dada por Deus ao homem para proteger a sua esposa e a sua família. Porque sabemos que as mulheres são inteligentes, são capazes, são fortes. Basta pensar num parto. Elas suportam mais dores do que os próprios homens. A ideia aqui não é inferiorizar a mulher, mas mostrar o seu valor. Portanto, o mandamento contracultural do apóstolo Pedro, que vai contra aquela cultura que ele estava vivendo para os maridos do primeiro século, é inconfundível. Em outras palavras, o que é que o apóstolo Pedro está pedindo a esses maridos? Nunca use a sua força física, a autoridade dada por Deus a você, ou status, ou poder, para tirar vantagem ou defraudar a sua esposa. Não se aproveite da sua posição de força e poder para fazer isso. Em vez disso, viva com a sua esposa de uma maneira que demonstre cuidado genuíno e honra. Eu devo lembrar a vocês as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 13, versículo 19. Ele diz: maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. O marido piedoso, meus irmãos, e carinhoso, usa a sua força não para prejudicar, não para atacar a sua esposa, mas para protegê-la, para cuidar dela, para preservá-la diante dos problemas. A mulher é mais sensível, na verdade, na alma, mais frágil na força física, dessa forma, como mais forte. O homem, na verdade, deve cuidar dela. Os dois parceiros no casamento devem entender. O marido deve entender dessa grande missão que é lhe dado, carregar o fardo mais pesado. Porque Deus lhe deu esse dever de protegê-la. Resumindo, o que o apóstolo Pedro está querendo colocar aqui em termos práticos, ele exige dos maridos que protejam a esposa espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eles devem cuidar dela como se fosse um vaso precioso, para que não se quebre. Mas há aqui uma sexta qualidade de um homem piedoso no relacionamento dele com a sua esposa. Ele deve honrá-la. Pedro diz assim: tende considerado para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade ou com honra. E a frase traduzida aqui por tratai-a com dignidade reflete duas palavras no texto original que tem a ideia de atribuir honra. O termo dignidade é uma palavra comum que se refere a honrar, e aí já a expressão trataia significa atribuir.
Algo mais profundo do que sentir respeito. Não é só sentir respeito, é como o marido pode demonstrar honra à sua esposa. A ideia aqui é atribuir honra a ela em todas as circunstâncias. A minha pergunta é clara: como o marido pode demonstrar honra para com a sua esposa? Ele não precisa fazer um show. Ele não precisa fazer uma festa para dizer que verdadeiramente está honrando ela. Como é que ele pode honrá-la? Eu quero pontuar aqui algumas coisas de como eles devem honrá-la. Deve falar bem dela, onde quer que ele esteja, aos familiares, aos amigos. Ele deve sempre que possível agradecer publicamente, particularmente pelos sacrifícios que ela faz pelo bem do lar, pelo bem do próprio marido, pelo bem dos filhos. Ele deve surpreender ela ocasionalmente com pequenos gestos de carinho, de atenção, de amor, com presentes. E eu vejo que as mulheres estão gostando disso que eu estou falando. As mulheres gostam de presentes. Dê presente a elas. Para algumas, essa é a maior ênfase da demonstração de amor. Uma outra realidade do qual você demonstra honra à sua esposa é nunca envergonhar ela diante das pessoas. As dificuldades do relacionamento devem ser tratadas quando os dois estão a sós, na sua cama, em casa, reservada na sua intimidade. Quando é que o marido honra a mulher? Quando não humilha a esposa, colocando diante dela a sua força e uso da sua autoridade de forma desnecessária. Quando é que ele honra a sua esposa, ouvindo e respeitando as suas opiniões e os seus conselhos, lembrando de que Deus fez dela conselheira idônea para ajudar o homem na administração do lar. E observe uma coisa importante: quando nós dizemos que cabe ao homem governar, liderar, nós não queremos dizer que é dele as ideias, ou as melhores ideias devem vir dele, não. O que queremos dizer é que mesmo que a ideia venha da sua esposa e seus filhos, ele deve gerir essas ideias, ele deve administrar a sua casa, o tempo e os bens deste lar. Isso é ser um marido líder. Como é que ele pode honrá-la? Envolvendo-a em sua vida, fazendo participar de todos os momentos, sejam os momentos bons ou os momentos ruins. A esposa é carne da carne, osso do osso, e com ela deve ser partilhado todos os momentos da vida. A pergunta é: e por que ele deve fazer isso? Pedro vai responder. No mesmo versículo ele vai dizer: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E aqui eu quero colocar 2 pontos importantes. Por que ele deve honrar a esposa? Primeiro, porque ambos são co-herdeiros da graça da vida. É isso que Pedro está dizendo. Pedro lembra aos maridos de que, embora eles tenham recebido um papel da família de autoridade sobre a esposa e sobre os filhos, mesmo havendo diferenças essenciais e funcionais entre ele e a esposa, Pedro nos mostra que o marido e a esposa são iguais diante de Deus. Ambos carregam a imagem de Deus, são receptores dessa imagem e da graça divina. É isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está querendo deixar claro para nós é que nesse momento
Não há fatores diferentes quanto diante do Senhor Deus. Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, à sua imagem, conforme a sua semelhança. E no sentido da imagem de Deus, o homem não é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem não é maior do que a mulher não é inferior ao homem, eles são iguais. Apesar de terem papéis diferentes dentro do lar, mas diante de Deus são iguais ao carregar a imagem de Deus. Eles são, na verdade, co-herdeiros da mesma graça. Seja ela especial, ou seja ela a graça comum, seja qualquer que seja a operação da graça de Deus, a graça de Deus é multiforme na sua operação. Não há diferença, não há separação. Homem e mulher, marido e esposa, ambos são agraciados por Deus. E aí, o reformador João Calvino, no seu comentário, comentando esse texto, ele vai dizer: pois visto que ao Senhor apraz, é prazer do Senhor, outorgar em comum às esposas, os esposos e esposas, as mesmas graças, Ele os convida a buscar uma igualdade nelas. E bem sabemos que essas graças são multiformes, nas quais as esposas são participantes com seus esposos, pois algumas pertencem ao reino espiritual de Deus. E o que é que o reformador está dizendo? O que o reformador está dizendo é que a mulher recebeu do Senhor graça igual ao homem. Ambos são alvos da mesma graça, da mesma herança em Cristo, das mesmas benécias espirituais. Não há diferença. Como Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, diz que não há mais escravo e nem há mais livre, não há mais homem e mulher, todos são um em Cristo. Eu devo concordar com as palavras do reverendo Joel Bick, quando ele vai falar da igualdade das relações do homem e de mulher. Ele vai mostrar que há pontos importantes nos quais homens e mulheres são iguais. E aqui eu quero colocar pelo menos 5 pontos de que ele ressalta. Em que é que eles são iguais? Primeiro, ambos foram criados à imagem de Deus. Isto é o que fez o companheirismo idôneo um para com o outro, da mulher para com o marido. Isso explica porque os animais não são companheiros adequados para nós. Segundo, eles foram ambos colocados sob o comando moral de Deus. E dessa maneira, lhes foram dadas as responsabilidades ou responsabilidades morais. Ao homem e também à mulher. Terceiro, por que eles são iguais? Ambos foram culpados de desobedecer ao comando de Deus e foram por isso julgados por Deus e por sua desobediência. O julgamento e os resultados da queda foi dado ao homem e também foi dado à mulher. Quarto, por que eles são iguais? Joel Bick continua. Paulo nos diz em Gálatas 3:28 que ambos, homens e mulheres, são iguais, objeto da redenção graciosa de Deus em Cristo Jesus, e não há mais divisão, não há ninguém mais superior. Todos foram alcançados da mesma forma, pela mesma graça, pelos méritos de Cristo, o seu sacrifício na cruz. Quinto, porque eles são iguais, como esposo e esposa. Um homem e uma mulher são iguais, conclamados a deixar pai e mãe para unir-se um ao outro, para amar um ao outro, como agora sendo uma só carne, osso do mesmo osso, carne da mesma carne, uma unidade. E observe que na estrutura de autoridade dada por Deus dentro do lar, o marido e a esposa submetem-se mutuamente a Cristo. Cristo é a autoridade maior. Então, sob Cristo, ambos, marido e mulher, são agraciados, preenchendo as necessidades um do outro, suprindo a um outro. Porque ele deve fazer isso, honrar a mulher. Primeiro, porque são co-herdeiros da graça.
Segundo e último, para que as suas orações não deixem de ser atendidas. Deixa bem claro isso, Pedro, para que não se interrompa as vossas orações. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? Que quando eu discuto com a minha esposa e a gente não repara a relação, não pede perdão, as nossas orações não sobem. Vocês devem lembrar que o homem e a mulher agora no casamento é uma unidade. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa. Por fim, o apóstolo Pedro acrescenta mais uma advertência a esses homens. O texto diz que as orações serão interrompidas ou não atendidas. Deus não atenderá a súplica do marido insensível, desrespeitoso para com a sua esposa. O marido que não honra a esposa, não trata com dignidade e como a parte mais frágil do relacionamento, a sua oração não será atendida. E a oração não ser atendida não é algo bom, porque a oração é um meio de graça pelo qual falamos com Deus. Fazemos as nossas petições, expressamos as nossas necessidades, mantemos um relacionamento vivo com Deus vivo. Sem oração, diminuímos as possibilidades dessa comunhão. Cuidado, homens. Honrem suas esposas, tratem-a com dignidade, como a parte mais frágil. Mas observe uma coisa, nós devemos também observar que a expressão vossas orações, talvez não fale só das orações do homem, necessariamente aqui se refere ao pronome vós, segunda pessoa do plural, e aqui alguns intérpretes entendem, alguns comentaristas, que Pedro não está falando só da oração dos homens, e que talvez só as orações dos homens não sejam respondidas, mas as orações do casal, já que os dois são um. Concordando com isso, o reformador João Calvino, comentando esse texto, vai dizer que não há lugar para oração em meio a contendas dentro do casamento. Nesse caso, Pedro se dirige ao esposo e também à esposa, quando os convida a viverem em paz entre si, para que possam orar a Deus. Isso quer dizer que existe a possibilidade de, quando há contendas no lar, de que a oração do homem não poderá ser ouvida, mas também a oração da mulher. E esse é um lembrete e advertência séria, principalmente aos homens. E as mulheres não pensem que é diferente com elas, porque no início do capítulo, os versículos 1 ao 6, está falando das mulheres, e aí alguns comentaristas entendem de que as mulheres também estão inclusas quanto às orações. Mas a ênfase maior do apóstolo Pedro aqui são aos homens. A observação maior são aos varões, aos maridos. Tenham cuidado. Honrem suas esposas. Eu quero concluir ressaltando um lembrete e advertência a cada homem da nossa igreja, a mim e também a vocês. Aqueles que são tentados a abusar do papel de liderança que Deus lhe deu, ou que Deus lhe entregou, que usam essa função de ser cabeça do lar para talvez humilhar, destratar e não honrar as suas esposas. Tanto as orações pessoais como as orações do casal poderão estar impedidas. Vida com Deus, aprendemos aqui com Pedro, que depende da vivência do relacionamento com o próximo.
Lembre-se das palavras do apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4. Eu não posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo ao meu irmão quem vejo. E esse irmão pode ser o meu filho, pode ser a minha esposa. Eu não conseguirei ter uma vida vertical, uma vida conectada com Deus, se eu não tiver, eu não poderei ter uma vida de comunhão com Deus, se eu não tiver uma vida conectada, de comunhão horizontal com a minha esposa, com a minha família. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática a palavra de Deus. E que os varões, os homens e os maridos que estão nos ouvindo nessa pregação possam relembrar esses pontos que são importantes na vida de um homem piedoso, de um homem cristão, genuinamente. Ele tem que seguir o modelo de Cristo. Cristo é o modelo de masculinidade para a vida dele. Segundo, ele tem que entender o seu papel como marido. Terceiro, ele tem que ter uma vida efetiva no lar, viver a vida comum, fazer parte de todos os momentos do lar. Quarto, ele precisa buscar conhecer a sua esposa, viver com ela com discernimento, conhecê-la profundamente. Quinto, ele deve tratar a sua esposa como a parte mais frágil, como se fosse um vaso precioso. E sexto, ele deve honrá-la, porque ela também é coerdeira da graça da vida, e porque se assim não fizer, as orações dele poderão não ser atendidas. Que Deus abençoe aos homens, aos maridos, aos esposos da nossa igreja, e que todos nós possamos buscar em Cristo e por meio de Cristo a excelência desse padrão piedoso que Deus estabelece para nós. Se queremos ter uma família que glorifica a Deus, essa família começa com um homem piedoso e temente a Deus, e isso cabe a mim e a você, a fazer do nosso lar um pedaço do céu, um lugar onde Cristo reina, exercendo, colocando em prática esses pontos e essas qualidades aqui ressaltadas. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, baixar sua fronte. Vamos orar agradecendo por essa palavra e também por esse culto nessa noite. Pai querido, a nossa gratidão por essa noite, a nossa gratidão pela Tua palavra exposta ao nosso coração, a nossa gratidão, Senhor, pelo ensinamento desta palavra. E agora nós queremos Te apresentar os varões da nossa igreja, todos os homens, aqueles que o Senhor tem chamado para viver uma vida do lar, a vida comum do lar, que o Senhor esteja capacitando todos os maridos, todos os esposos, todos os homens, Senhor, de cada família da nossa igreja, para que eles possam, Senhor, com a Tua graça, por meio do dirigir, Senhor, do Teu Espírito, eles possam viver, praticar as qualidades expostas aqui nessa noite de um homem piedoso. Enche-os do Teu Espírito, conduze-os, Senhor, pela Tua palavra, para que eles possam praticar isso, e assim praticando, o Teu nome seja glorificado na vida deles, no cumprimento do papel que o Senhor tem lhe dado, de ser cabeça do lar, de liderar sua família, de cuidar da sua esposa, honrando-a com dignidade, e cuidar dos seus filhos. Os capacita, Senhor. Oh Deus, levanta nessa nossa geração homens que sejam verdadeiramente homens que vivam a verdadeira masculinidade bíblica, que sejam líderes espirituais da sua família, sejam sacerdotes, intercessores das suas esposas e dos seus filhos, homens que sejam protetores, cuidadores da sua esposa e também dos seus filhos, homens que sejam profetas, mestres, ensinadores, que pregam, que ensinam, que instruem a sua família nos Teus caminhos e na Tua santa palavra.
Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse culto e te agradecemos, Senhor. Rogamos a tua bênção sobre cada família da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa semana que hoje começa. Pai querido, eu te peço, abençoa, entra em cada lar, restaura cada família, que o teu amor, que a tua graça, que a tua paz seja derramado abundantemente sobre cada lar, Senhor. Traz, Senhor, cura física, aqueles lares onde os maridos ou as esposas, os filhos estão enfermos com Covid. Nós rogamos que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor repreenda este vírus e traga saúde às famílias da nossa igreja. Pai querido, nós te pedimos tudo isso, te agradecemos por esse culto, por esta noite, pela oportunidade de estar na tua presença te adorando. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida desta igreja e sobre a vida da igreja na face da terra. E todos dizem amém e amém. Meus amados irmãos, agora nós vamos para os nossos avisos. Eu quero lembrá-los de que nós estamos preparando um vídeo com as fotos das famílias. E eu queria convidar você a anotar esse e-mail que vai passar aqui embaixo. E você enviar uma foto bem bonita junto com a sua família, sorridente, belíssima, a família junto. E envie para esse e-mail que está aqui abaixo, para que possamos colocar, incluir essa foto da sua família e fazermos um grande vídeo agradecendo a Deus pela vida de cada família da igreja e concluindo o mês da família, que na verdade nós estendemos um pouco mais para o mês de junho. Um outro aviso importante que eu gostaria de dar é que no último domingo desse mês nós estaremos oferecendo um culto em ações de graça pela vida de todos os oficiais da nossa igreja, porque este mês de junho é o mês de comemoração dos oficiais, né? Presbíteros e diáconos. Por isso, de antemão, possamos estar lembrando disso. Vamos oferecer culto de gratidão pela vida dos nossos oficiais e os oficiais que essa igreja elegeu para servi-la. Uma outra coisa importante, oremos pela nossa volta. Há informações de que dia 20 desse mês o governador estará lançando um novo decreto, novas informações sobre a volta das reuniões espirituais das igrejas, a parte religiosa, né? As reuniões entre igrejas, entre os membros, a comunhão, especificamente nos dias de culto. Que possamos estar orando por isso, para que tudo seja feito de forma que seja natural, sem exageros, e a gente vai ouvir tudo isso. Por isso estejam orando e vamos esperar, e isso vai acontecer de forma gradativa, né? Com calma. Por isso fique orando por isso, tá certo? Naturalmente eu também quero avisar vocês que nós estaremos aqui essa semana no gabinete, essa quinta-feira. Eu quero vos lembrar, irmãos, que nessa semana nós não teremos a secretaria da igreja aberta de segunda a sexta-feira, não. Só na terça e na quinta, porque eu estarei aqui no gabinete. A nossa irmã Elisângela, a secretária da igreja, está enferma, por isso não vai poder estar conosco aqui essa semana. Por isso os irmãos entendam, segunda, quarta e sexta, a secretaria não estará aberta, só terça e quinta, porque eu estarei aqui no horário da manhã. Esses são os nossos avisos. Eu também quero lembrar a vocês, nós iremos ter agora, após os avisos, um vídeo da aliança, da nossa denominação, da aliança das igrejas evangélicas congregacionais, sobre a campanha que está sendo feita para contribuir com o trabalho missionário da aliança, a campanha emergencial. Assista esse vídeo que vai passar agora, e se você puder e tiver condições, que Deus ponha no seu coração um coração generoso, contribua para essa campanha. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite a todos e a paz do Senhor. Sabendo que os efeitos da pandemia da Covid-19 impõem grandes desafios a todos nós, e em especial a Igreja Cristã,
Queremos contar com você para cooperar e ajudar na manutenção de nossas igrejas, pastores, missionários e equipe interna de trabalho. Para contribuir é simples. Acesse o cartão digital e clique no ícone do PagSeguro. Uma tela será aberta para você preencher o valor de doação e informar seu e-mail. Após completar as informações, clique em Avançar. Digite seus dados, escolha a forma de pagamento, cartão ou boleto, complete os campos e conclua sua contribuição. Pronto! Fácil, não é? Contamos com você, todos em aliança, unidos por nossa missão.